Ó, a ONU, ela é um espaço dos Estados, né, onde o Brasil é parte como membro ali da ONU, né. Eles intervêm quando tem uma situação, em últimas instâncias, igual estão vendo as intervenções lá na Venezuela, alguns casos de guerra, né, de violações. Isso tem umas fases que vai. O que a gente utiliza da ONU nas intervenções? Tem as suas agências, né? Por exemplo, tem uma Comissão de Direitos Humanos, tem dentro do alto comissionado da ONU também, tem vários mecanismos, por exemplo, tem os mecanismos de externo, né, que eles avaliam se o Estado está ou não respeitando os direitos humanos, a sua aplicabilidade. De vez em quando o Brasil é colocado na rodinha lá para ser avaliado, se não me engano, esse ano ele estava para ser analisado. Tem vários temas, por exemplo, acesso à justiça seria um. No caso, se por acaso ele pisar na bola, digamos assim, de não reconhecer os próprios direitos, porque isso é constitucional, né? E também tem a Declaração da ONU sobre Direitos Humanos, também tem a Convenção 69 da OIT, tem a Declaração da ONU sobre Direitos Humanos. Então, são vários instrumentos que eles analisam que poderia, qual seria o efeito? Seria o efeito imediato, seria o efeito político. Né? Agora, já nas outras comissões, como a OEA, que o Brasil também é membro, já tem mais um peso maior. Os tratados internacionais, eles têm o mesmo valor de emendas constitucionais. Então, vai depender muito da aplicabilidade dele, por exemplo, o CNJ, né, verificar se o Supremo feriu ou não um direito internacional que o Brasil se comprometeu. Eu nunca vi isso, mas já vi recomendações da OEA que viraram lei. Por exemplo, a lei da Maria da Penha, não sei se vocês sabem, mas ela surgiu graças a uma decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, nesse caso de violação sobre o direito, a questão da violência doméstica. Né? Maria da Penha, a recomendação da OEA foi justamente que o Brasil mudasse essa legislação que não era um pouco, digamos assim, ágil na questão da violência contra a mulher. Então, assim, lógico que ela tem suas falhas até hoje, algumas, né? Mas, enfim, é um exemplo que surgiu de uma recomendação internacional que veio do Congresso Nacional e tomou forma. Não vi ainda um peso. E falando nisso, sobre a tendência, no caso da Raposa Serra do Sol, nós temos o caso lá desde 2004 e está ainda sendo apreciado, e nesse caso a gente questiona desses condicionantes, a questão do marco temporal e a questão das violações. Então, o caso está na iminência de ser julgado, vamos ver agora, né, quem tiver curiosidade de saber pode ir no site, mas questiona justamente essa decisão do Supremo, né, para ver, e a gente questiona a PEC 215, a Portaria 303, é uma carta na manga, como se a gente tivesse, um caso que já está em andamento, que já está sendo apreciado, e se o Brasil, vamos ver qual a posição que a comissão vai tomar em relação a isso, né? Agora, a tendência é muito assim estável, porque quem se manifestou na época, né, já saiu do Supremo, essas mudanças de ministro, né? Acho que a Eloy pode até falar melhor do que eu, porque ele está em Brasília direto, né? E aí pode ter mais conhecimento desses ministros, que estão aí a posição deles, né? Mas eu diria assim que são poucos que apresentam concretamente a sua intenção, digamos assim, nessa questão, porque eu vejo que existe muito como se diz? Egocentrismo e também sobre a questão de currículo, né? A vaidade humana, né? Não é mais jurídico, é um político, um senso de querer aparecer, talvez, né? Eu espero que não tenha essa tendência lá no Supremo, mas a gente sempre espera o ruim de alguns ministros, pode dizer o ruim, não aqueles que a gente está na dúvida, né? Mas pelos posicionamentos que já tomaram em outros casos e até nas defesas, né, de alguns outros casos, né, que a gente vê que tem uma posição sempre que é contrária, né, mas de repente pode até surpreender. Por exemplo, a questão do Gilmar Mendes, né, que a gente vê que é claramente contra, né. No caso da Raposa Serra do Sol, ele colocou uma condicionante, a 19, né, que era para incluir os estados federativos no processo de demarcação de terras indígenas, mas votou a favor da demarcação em área contínua. Vai entender, né? Então, pesou a vaidade, né? Então, mas assim, meio mistura. A questão do Marco Aurélio também, né? Que a gente sempre viu o voto dele, ele foi contra a Raposa Serra do Sol, tá? Ele votou todo para não reconhecimento em área contínua, questão
das condicionantes e foi claro, né? Não votou e pronto. Né? Então, mas teve outros casos, por exemplo, que ele votou a favor. Então eu não sei até onde iria a tendência dele ou não. Né? A gente teve agora em abril lá com os ministros, né? Eles ouviram, mas não tomaram nenhum posicionamento. É bom ver os indígenas aqui no Supremo, tá? Mas não dão uma posição. Talvez o Luiz Barroso, né? Ele já tomou um posicionamento, foi uma que a gente caminhou contra esse parecer da AGU, né? A gente citou uma decisão dele que ele fala bem claro na questão da PEC 215, que não teria que aceitar ela, né, como lei. Ele deixou assim um pouco uma indireta que ela é inconstitucional, né? Indiretamente, não disse claramente, mas pelo voto, pelo parecer dele. E dentro também do voto, lá nos embargos declaratórios, né, se colocou que ele não é vinculante marco temporal, né? Ele deixou bem claro, o Supremo, que não é uma tese, mas como não tem vergonha mesmo os juízes, eles estão com essa tendência, mesmo que o Supremo não tenha, que entendido é vinculante, mas ele tem uma força intelectual, eles dizem isso, persuasiva intelectual. Né? O que ele quer dizer isso? Mas é a posição do Supremo. O Supremo é a nossa corte maior. Então, mesmo que não seja aplicada a outras terras indígenas, é a posição do Supremo. Então, tem isso, né, que é utilizado, uma pressão intelectual para que os juízes de primeira instância eles possam considerar essas má interpretações. Então, era isso. Acho que obrigada. Eu não sei se eu vou falar, tem mais uma pergunta, mas vou passar para o Eloy. Eu queria, porque na verdade tem uma questão que eu queria fazer pela manhã, entendeu? Não, que a questão é assim, né? Pela manhã foi falado da sobreposição de terras, né? Então cria-se um parque nacional dentro de terras indígenas. Eu considero isso muito grave, assim, entendeu? Aí eu queria saber, assim, sobre, do ponto de vista jurídico, qual é a sustentação disso ou a não sustentação. E uma outra coisa é assim, que você citou ainda há pouco, mas que para mim ainda fica meio, o nó ainda está feito, entendeu? Que é assim, as terras indígenas, me parece que a Constituição fala que terra indígena é terra da União. Eu não sei direito isso, mas como pensar e o que fazer para que essas terras não sejam da União, e sim propriedade dos povos indígenas? Vamos mudar a Constituição. Mas não para pior, para melhor. Eu sempre falo assim para os parentes, né? Eu não vou nunca desestimular ninguém, mas a terra indígena é uma forma de propriedade diferenciada, tá? Porque, em tese, a Constituição garante a posse permanente, usufruto exclusivo, né, sobre os recursos naturais do solo. Bonitinho, né? Mas, assim, não tem nenhuma outra parte no direito civil, você olha o Código Civil ali, você não vai ver a parte de propriedade, né? Que não tem uma forma de propriedade igual a essa. Nossa posse é uma posse diferente, eu sempre argumento, né? É uma posse diferenciada, amparada pela Constituição Federal. Ninguém muda isso. Se alguém vier dizer que a União pode fazer qualquer coisa, elas vão brigar. Né? Mas justamente eu digo isso para os parentes, porque eles acham assim, mas então não vou fazer mais nada, já que é da União, por que eu vou ficar brigando por isso? Né? Não é assim. A terra está lá, que é domínio da União, é propriedade da União, mas essa propriedade é diferente para os povos indígenas. Né? Agora, lógico que teria que falar bem claro, né, na nossa lei, só mudando a Constituição mesmo, para dizer que ela é propriedade coletiva. Tem os quilombolas, né? Não é desmerecendo nossos amigos quilombolas, mas a Constituição ela concedeu propriedade coletiva para os quilombolas e não para os indígenas, justamente com esse pensamento da tutela, que você falou tanto, né? Eu acharia mais ainda, tem uma tese do uso capião, se a gente fosse aplicar a tese do uso capião, nós teríamos muito mais terras, né? Por tempo, né? Mas porque isso foi proposital, ver essa questão da incapacidade relativa, absurda, né? E justamente para não recorrer a esse direito do uso capião. Felizmente, a nossa Constituição Federal mudou esse paradigma, né? Nós agora temos, inclusive, legitimidade processual. Então, essa tutela, para mim, acabou ali. Não acabou a obrigação, mas acabou essa questão de considerar incapaz e não ter como fazer as suas coisas como capaz, pessoas com capacidade civil e processual. Sobre outra coisa que você perguntou sobre o parque, né?
se eu não me engano, são 3 ou mais casos aqui no Brasil. Raposa Serra do Sol, com o Parque Nacional Monte Roraima, tem lá uma Ilha do Bananal, em Tocantins, tem a Monte Pascoal, na Bahia. Né? Eu tenho acompanhado essas discussões há só uns 15 anos só, de acompanhamento dessas discussões, mas realmente ela é inconstitucional. E eu não mudo esse meu pensamento, não. Por quê? Porque eles não conseguem reconhecer terras indígenas como áreas estrategicamente para a conservação de biodiversidade. O Parque Nacional ele tem uma natureza jurídica totalmente diferente de terras indígenas. Por quê? Porque a unidade de conservação ela tem uma natureza justamente de preservação. Preservar quer dizer, não admite a presença humana naquela área. Terras indígenas não, ela tem uma natureza justamente de abrigar seres humanos a conviver junto com a natureza. Então ela é juridicamente diferente. Então, por esse posicionamento, já seria inconstitucional, né? E ainda, a terra indígena, como tem um artigo, se não me engano, o artigo 231, parágrafo 6º, ele fala o seguinte, mesmo que a terra indígena não tenha seu processo de demarcação concluída, ela fala assim, são nulos e não produzem efeito jurídico atos que sobrepõem a direito da terra. Eu não falei disso bem mais de direito, mas é o parágrafo 6º da nossa Constituição Federal. Então, se algum decreto criou parque nacional que seja conflitante a uma terra indígena, ele não produz efeito jurídico nenhum. Então, o que vale mesmo é o direito da terra indígena. Por isso, mais um argumento que ela seria inconstitucional. Infelizmente, no caso da Raposa Serra do Sol, para eles, ainda antes disso, né, em 2000, nós tivemos uma discussão. Nós não se aproximamos porque o movimento indígena naquela época, 2000, é muito tempo, né? A gente tinha uma discussão assim, essa questão ambiental, né? Que são ambientalistas que protegem a natureza. Aí foi quando os povos indígenas resolveram aparecer, né? Não, nós temos a área, exibia o mapa do Xingu ali, não sei se alguém já viu, mas mostramos os fatos. Talvez as pessoas cientistas, eles acreditam muito em números, né? Quando veem, né? Então apareceu a imagem do Xingu como áreas que eram totalmente protegidas, enquanto as outras áreas, né, estavam desmatadas, queimadas, degradadas, enfim. Tinha toda uma situação que eles conservam. Não, mas os indígenas também agem nessa questão da conservação. Enfim, conseguimos nos aproximar dos ambientalistas, né? Que justamente então eles entenderam que a presença humana dentro de uma área de preservação, ela contribui justamente porque os povos indígenas, tendo ou não tendo dinheiro, no dia a dia eles estão protegendo contra as queimadas, contra os desmatamentos ilegais, contra a entrada de qualquer degradação, invasão, megas projetos. Então entenderam que aquela relação com a terra, em relação aos povos indígenas, poderia ter um potencial muito grande se o governo reconhecesse essa atuação dos povos indígenas, essa contribuição que faz. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu uma força e o Ministério do Meio Ambiente, né, soltou uma normativa, que é o SNUC, né, Sistema de Unidade de Conservação, uma lei, acho que de 2000, e ele falou, deu 180 dias para sentar indígenas, ambientalistas, e resolver essa questão da sobreposição, mas isso nunca foi para frente. O governo nunca deu uma atenção, era para ter resolvido essa situação das sobreposições, pelo contrário, criou outras demandas, né? Veio o Chico Mendes aí com o Instituto, não é que o Chico Mendes seja culpado dessa questão, mas quando da decisão do Supremo, ele separou o IBAMA, né, para fiscalização, o Chico Mendes para cuidar da unidade de conservação, incluiu Chico Mendes para administrar essas áreas que são sobrepostas, né? Então, tirou da mão dos povos indígenas essa autonomia sobre seus próprios territórios, colocou ele para decidir quem entra e quem não entra. Você pode ver o absurdo, dentro da terra indígena, quem tem o poder de decisão para saber até os visitantes quem entra na terra indígena é um órgão do governo e não a comunidade indígena. Então foi mais ou menos essa decisão que está tentando colocar, né? E isso tem que tomar bastante cuidado, porque o único que colocaram isso foi Raposa Serra do Sol, mas a gente tem que observar que tem o Monte Pascoal, tem a Ilha do Bananal, se não me engano, lá no Caigane. O Parque Nacional também? Parque Nacional também tem muito mais. Aonde? Amapá. Amapá também tem?
Enfim, mas a gente tem que seguir essa discussão, né? São poucas pessoas que dominam essa discussão, então aí, se alguém é interessado nessa discussão, é uma área boa para se atuar, né? E a gente ainda tem a esperança, né, que possa reverter essa situação aí da sobreposição, deixar a administração para as comunidades decidirem, porque conservar já conserva. O que o governo falta fazer é investir na proteção e fazer com que as comunidades indígenas possam, digamos assim, conservar suas áreas. Hoje tem a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, o PNGAT, que nós chamamos, né? Tem uma série de PGTAs sendo elaborados aí pelas comunidades e tem mais que apoiar essas políticas públicas e terminar com essa conversa de sobreposição. Porque quem está sobrepondo, né, é a unidade, mas ali eu sempre reconheço, ali são terras indígenas e ponto final. Vai abrir para Tem uma pergunta aqui. Mas de repente, responder. para mim. Então, eu vou responder o que ela deixou para mim, mas abrir se outras pessoas se tiverem. Pronto, fazemos uma pergunta mais. Eu tenho uma também, depois volta para tem 3 e volta para você. Você deixou duas para mim. Não, mas tem uma E você tem. Minha pergunta, assim, não sei quem vai responder, mas está direcionada ao meu amigo, eu esqueci o seu nome? Edson. Né? É mais para nível de conhecimento, porque eu sou professora, então, a respeito do que você falou sobre os universitários, né, que foram, os índios tinham lá feito a sua arte, os universitários foram lá e agiram dessa forma, né, bem forte, como você disse, e é importante, não sei qual foi esse ensinamento que eles tiveram, né, a respeito, de respeitar, né, a cultura do outro, não sei, mas eu acho que é importante a gente ensinar as crianças, já, desde pequenininho que eu trabalho com maternal 1, né, são crianças de 2 anos, a respeitar, né, a cultura do outro, não só do índio, como a afro-brasileira e as outras mais, né? E como eu me posicionar diante dos alunos para que eles cresçam com esse respeito e não ajam como esses alunos universitários fizeram, né? Com esse tipo de agressão, que não é física, mas atinge de uma forma muito, muito chocante, né? E aí você falou para mim sobre os estereotipos, né, que os índios sofrem, e na verdade os livros didáticos e paradidáticos, né, eles ensinam, pelo menos na minha época, né, na minha época de ensino fundamental, de ensino médio, né, eles ensinam para a gente assim, esses estereotipos, né, que o índio é preguiçoso, né, que o índio ele é incapaz, né? Todos aqueles estereotipos que você falou, né? E ensina a gente a olhar o índio de uma outra forma, como se ele fosse algo diferente das outras pessoas, né? Como se ele não fizesse parte do nosso universo, né? E eu acho que isso daí é o que chega a essas pessoas agirem dessa forma, né? Aí a lei diz, né, a lei que você falou que eu esqueci, que diz que tem que ter nas escolas, mas como ensinar isso para os nossos alunos? Porque eu só vim descobrir, na verdade, um pouquinho só, porque hoje eu estou descobrindo mais. Eu vim descobrir quem eram os índios, na verdade, né, na faculdade. Eu faço pedagogia, ainda não estou no 7º período, né? Então eu descobri quem são os índios, que os índios lutam, né? Não são fracos que ficaram quietinhos, sofreram, né, e não lutaram, mas, quer dizer, lutam até hoje. Nossos alunos não sabem isso, né? Então isso é importante. Aí você me disse, que eu também desconhecia, que o índio ele precisa de terra. Para que precisa de terra? Né? Precisa de terra, como você falou, em questão da espiritualidade, da tradição, né? Da identidade, respeita a força da natureza, que o índio tem a sua organização política, né? Que o branco, quando chegou aqui, na verdade, o branco ele não descobriu, né?
não descobriu, porque o Brasil já tinha os povos indígenas, então ele não foi descoberto, na minha concepção, né? Já tinha povos que aqui habitavam. Então, os índios querem retomar o que é seu, não é isso? Querem retomar o que pertence a si. Então, você me falou que querem retomar para isso, a sua terra. E a contribuição, a formação do Brasil, né? Porque nas minhas provas eu coloco assim: o Brasil, o índio, ele contribui para a formação, contribuiu para a formação do Brasil, por isso que ele tem que ser respeitado. Para mim isso é muito vago, para me ensinar isso para minhas crianças. Inclusive, eu trabalhei semestre passado a cultura indígena com minhas criancinhas de 2 anos. Foi muito lindo. Então, trabalhei com eles, o respeito à cultura indígena, foi maravilhoso. Depois, se vocês quiserem ver, tá? Está no Face da creche, posso passar para vocês. Mas, para mim ensinar para os meus alunos maiores, futuramente, se eu for, né? Aí eu queria saber. Aí eu falo assim, o índio contribui, aí vem a minha pergunta, né? O índio contribuiu, né? E tem contribuído para a formação do Brasil só a respeito da sua cultura, a cultura vem do remédio, né? O remédio que o índio, através das ervas, né? O que mais o índio contribuiu para que eu possa ensinar isso para minhas crianças? Que ele tem contribuído para o Brasil. Aí você falou sobre também de conservar a natureza. Para isso, para mim, é uma contribuição, né? Mas o que mais o índio contribui para a formação do Brasil, para que as pessoas entendam, que ele precisa ser respeitado, que ele tem uma contribuição, que ele é importante, né? Aí essa é a minha pergunta. Tem mais algumas contribuições que possa acrescentar para mim como professora, que eu possa ensinar aos meus alunos, para que eles possam respeitar a cultura indígena? Dona Caruque, sou Potira. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre... A pergunta de falar sobre a discriminação, o que a gente vai fazer junto para acabar, né, ou diminuir pelo menos a discriminação indígena, sobre a mulher principalmente e sobre todos os indígenas, que eu vivo aqui no Rio de Janeiro, então eu passei por várias discriminações e a gente foi em vários lugares e nada foi feito. Então assim, até na ONU a gente foi. Minha filha pegou spray de pimenta com 3 anos, testaram aquela arma, aquela arma... Choque. Aquela sonoro, e assim, tinha outras crianças também lá de 3 meses, criança de 3 anos, e assim, nada foi feito. E assim, gostaria de saber, né, que vocês estão agora no movimento nacional também, o que nós juntos gostaríamos de fazer junto pela essa discriminação tão grande sobre o indígena, principalmente as crianças, né, quando está numa retomada que eles não respeitam. Os mais velhos, né, que são os pajés, também não é respeitado. Então, assim, a gente está na luta da Aldeia Maracanã, né, e estamos de frente. Vários indígenas lá, tem Kaiowá, tem Puri, tem vários indígenas de frente ali. Então, quando ele falou sobre a espiritualidade, ali a aldeia, para estar em pé, só a espiritualidade junto, né? Dos pajés, das pessoas que estiveram ali, dos indígenas, para estar em pé hoje. Então, essa exposição aqui foi muito importante para mostrar a luta, né? A luta da Aldeia Maracanã, a luta dos indígenas aqui no Rio de Janeiro, a luta dos indígenas que vivem nas favelas também, né? Está passando por aqui. Então, essa é uma luta muito grande, né? Da luta aqui do Rio de Janeiro. E, assim, essa importância de vocês estarem aqui também é muito bom, né? Estar aqui com vocês falando sobre as lutas em geral, não, do Brasil inteiro, né? A discriminação e toda a desmarcação que não tem por aí. E quando o indígena chega,
né? Aí fala, se está pintado, está no metrô, discriminação. E tá, ontem mesmo, eu estava toda pintada. A mulher saiu de perto do olho assim, ó, achou que fedia. Só que isso aqui não fede, né? Isso aqui é uma tintura que é milenar, tem mais de 1.500 anos. Então, assim, não é reconhecido nem respeitado no Brasil isso. As culturas diferentes de cada povo. Então, a gente tem que ter uma maneira de mostrar que cada povo tem sua cultura, sua fala, né, de coisa, e ainda com toda essa mídia que tem, né, de internet, ainda não é reconhecido e respeitado ainda, que eu acho isso triste, né? Aí vamos trabalhar isso, ver como é que a gente faz para acabar tanto essa discriminação no Brasil, né? Eloy. É emocional ele. Vamos trabalhar com Eu Xaxté, na língua dos Puri, quer dizer boa tarde. Como a Potira já falou, né, a respeito da aldeia Maracanã, né, o meu povo é de Minas, eu me associo com os Puri daqui do Rio e moro em São Paulo. E aí participei também da aldeia Maracanã em períodos dramáticos, andei meio afastado, eles sabem por quê, mas eu estou voltando e eles também sabem por quê. Então, como ela já falou a respeito disso, eu queria pegar uma outra questão, mas se relaciona com essa também. Porque quando ela falou que houve a discriminação, houve a violação de direitos, né, até de crianças, e os indígenas ficaram sem saber aonde, em que porta bater para que esses direitos fossem respeitados, né? Então, pegando esse gancho, eu queria, né, perguntar para vocês, e vocês verem quem é que tem mais conhecimento, quem está mais afim, né, de falar sobre isso, quais seriam os caminhos, né, porque a gente sabe a situação do Congresso, a gente sabe a situação do governo federal, mas para os parentes que estão acostumados a vasculhar a legislação para ver os espaços que tem de alguma pressão, né, popular, né, do movimento indígena, os movimentos sociais em geral, eles ficam de olho para ver se tem espaços de pressão popular em cima do governo, né? Então, para ver assim, que espaços seriam esses, né, que se poderia pressionar nesse sentido, em relação à discriminação. E eu coloco uma outra questão também que me preocupa, porque eu trabalhei no CECI, que é o Centro de Educação e Cultura Indígena dos Guarani-Mbiá, lá em São Paulo, lá no pé do Pico do Jaraguá. E lá eles tiveram uma solução que acabou esbarrando num problema, porque, como você citou, pela Constituição, se você tem uma área indígena, e aí você sobrepor, né, uma área de preservação em um parque nacional, não teria efeito. Eu acredito também, eu nem vou discutir do ponto de vista legal, porque a gente sabe quem faz as leis e para quem, né? Então, ainda que seja correto do ponto de vista legal, não quer dizer que eu considere de bom senso, né? Mas lá o que aconteceu foi assim, é um passo antes, não foi a homologação, mas teve a portaria declaratória. A portaria declaratória, ela se referia a uma terra que já era parque estadual do Jaraguá. E aí, essa coisa de já ser o parque estadual e sair a portaria declaratória, e essa discussão no âmbito do governo estadual de São Paulo, ela paralisou um pouco, ela dificultou a ocupação dos Guarani nessa área que o ministro da Justiça já tinha declarado. Só faltava homologar, né? Mas aí a gente viu como freou. Então a pergunta realmente nessa matéria, na verdade, se desdobra em outras. Realmente nessa matéria da sobreposição,
fica meio, ainda mais questão de parques estaduais, né? Que aí fica meio que na interpretação de cada secretaria estadual do meio ambiente, ou tem algum tipo de órgão colegiado que a gente possa pressionar no sentido de unificar esse tipo de ação do Estado? Isso é uma pergunta, né? Por onde pressionar e se há como cobrar uma uniformidade dos estados ou fica no arbítrio de cada estado mesmo, né? Quando não é nacional, estadual. E o outro é se, assim, se nessa discussão, né, que os ambientalistas, uns, né, fazem, né, de que índio na terra, na verdade, preserva a terra e não degrada a terra, né? Só que há outros, né, e às vezes ligados às secretarias do meio ambiente e tal, que têm um entendimento diverso, de que você não pode ter presença humana para ir conservar. Então aí vai a minha pergunta. A gente tem apenas que assistir como sociedade civil a esse debate, ou tem como pressionar como sociedade civil para que um entendimento mais favorável para os indígenas dentro do âmbito do meio ambiente seja possível, que se consolide? Obrigado. Eu vou falar sobre as mulheres. Assim, sempre é a parte mais vulnerável, né, da questão, porque eu sempre falo assim, eu lembro muito da experiência, a minha própria, né, como nós sofremos a discriminação quando estamos lá na comunidade ainda, né, e, às vezes massivamente, não acho que até tem versão de fora nessa questão do machismo, mas aí é umas coisas que, aliás, a colonização colocou isso, né, em alguns povos, né, e a gente tem feito um trabalho internamente por as questões dessa questão da discriminação, até da violência doméstica, que é justamente fortalecer um sistema interno de respeito às mulheres, às jovens, às crianças. Isso internamente. Para fora, né? Para fora é uma questão assim de cobrança sobre políticas públicas mesmo, né? Porque essa discriminação é mais institucionalizada mesmo, né? Uma coisa está impregnada dentro de diversos órgãos, né? A minha experiência, esse ano eu vou fazer 20 anos já, nossa, fui formada, já está muito tempo, comecei muito jovem, tinha 22 anos quando eu me formei, minhas primeiras brigas judiciais, acho que eu tinha 24 só, conflito da Raposa Serra do Sol, naquela época, né? E uma vez eu fui numa delegacia, assim, porque o pessoal me conhecia, saiu no jornal, essa história toda, eu usei muito meu nome para tentar furo na matéria, para trazer a questão da terra, mas algumas pessoas, logo quando eu comecei, não sabiam que eu era advogada, né? E aí uma família me pediu, que nem era indígena, né? Porque eles falavam, eles tinham a visão assim, olha, é indígena advogada dos pobres. Já tem isso na cabeça, a gente é tudo pobre, né? Fala assim, não tem essa ideia que nós fomos empobrecidos. Mas faz essa ligação, né? Então, como ela é advogada dos índios, né, ela pode me ajudar. Eu achei fofinho nessa época, né? Porque assim, poxa, alguém me reconhecer, for pedir minha ajuda, o não índio, né? Mesmo sendo com esse pensamento, eu, tá bom, eu vou lá, 2 horas da madrugada, fui na delegacia. Aí, o rapaz, o filho dela tinha sido preso nessas festas aí de jovens, né, bebida, ou foi preso, estava por 2 dias na delegacia. E ela não deixaram ver o filho, né? Então ela estava muito nervosa, preocupada de ter matado o filho dela, né? Então, enfim, eu fui lá e pedi, né? Fui do jeito que eu estava, né? Não tinha muita preocupação em ficar me arrumando para ir da delegacia 2 horas da manhã, não. E o rapaz, o agente que me atendeu, né? Eu pedi para ele, olha, eu queria falar com o delegado, quero ver o fulano, né? E ele olhou dos pés à cabeça, né? Então, isso era a esposa do preso. Olha a ideia, nem perguntou. Aí eu olhei, não, mas eu quero falar com o delegado. A senhora é irmã do preso? Aí eu deixei ele falar, né? Ela falou, a senhora é parente, alguma coisa? Eu falei assim, ó, o delegado tá ou não tá? Eu sou advogada. Eu cheguei a tirar a carteirada. Sou advogada, fulano, eu tô pedindo pra você chamar o delegado agora. Todo nervoso. Sim, doutora. Puxou a cadeira, você quer um cafezinho? Quer um cafezinho? A coisa mudou. Então, essa é uma questão já de uma cultura que já está impregnada, que vem da professora ali, né? Eu imagino, né? Porque meus filhos também, quando passaram da escolinha, todo dia 19 de abril voltavam todo pintado, fazendo Era a única coisa que os professores ensinavam para a criança, que o índio fazia isso.
né? Então é uma coisa também, às vezes, que a falta de políticas públicas relacionada ao ensino começa do básico, né? Bem do basiquinho, né? Da própria família, às vezes os pais e as mães já trazem esse preconceito já de família. Por exemplo, quando a gente está brigando por discriminação de terra, a gente sempre fala assim, olha, mas esse negócio de discriminação não existe, né? Inclusive eu conheço um indígena, eu fui lá, eu dei bombom para as criancinhas, balinha. Isso já imagina que ele já sabe da questão, porque ele visitou uma comunidade indígena e levou balinha. O outro não, mas eu tenho sangue indígena, a minha avó foi pega laço. Aí eu converso com essas pessoas e falei, olha, eu vou te falar uma notícia triste para ti, o quê? A tua avó, ela foi sequestrada, foi mantida em cárcere privado e foi violentada. Aí ficou pensando assim, meu Deus, aí pensa, porque ela foi tirada de lá da comunidade dela, levada à força, foi obrigada a ter uma relação com uma pessoa que não era que ela conhecia. Então essa história de minha avó foi pega laço, é mais uma questão da violência, questão das mulheres, né? E é uma questão que a gente precisa trabalhar nessas políticas públicas, participar de mais discussão nas escolas, nas universidades, né? Então, um pouco educar essas pessoas, talvez nem seja elas, né, que tenham a culpa, né, desses pensamentos que vão correndo ao tempo, né? Eu sempre tento imaginar o menor possível, mas tem pessoas que a gente tem que forçar mesmo, que não mudam, aí a gente tem que usar uma coisa mais forte, né? As delegacias, eu sempre falo com os parentes, né? Sofreu discriminação, BO. Mas não vai dar em nada. BO de novo, entendeu? Corregedoria, Ministério Público Federal, aí vem essa questão ali também, né? O que a gente faz, né? Hoje, essa questão da discriminação, até nas próprias leis, né? A gente tem que tomar alguma posição. O que nós não podemos é nos manter calados diante de uma situação. E não só indígena não, né? Por exemplo, se o indígena não tem conhecimento, mas é uma pessoa que é mais ou menos instruída sobre os direitos, tenta fazer isso pela pessoa, porque a gente não pode deixar que posições, por exemplo, eu não sei se alguém aqui é amiguinho ou tem um pensamento, mas é fora Bolsonaro também, tá? Porque a gente não... Eu estou só montando a posição, mas a gente tem que manter uma posição de quem pode conduzir. Imagina um Bolsonaro e um Trump, né, a nível, governando o planeta todo. Eu fico assim, não, a pior, indignada absurdamente. Mas pensar nessas políticas públicas e na educação, né? E correr atrás dos órgãos, reivindicar ouvidorias onde não tem, defensorias públicas. A gente vê hoje que as defensorias públicas, elas não são preparadas para receber esse tipo de denúncia, né? Tem poucos que dão atenção, os defensores pouco recebem instruções sobre... A gente não aprende direitos indígenas em faculdade, a gente aprende no dia a dia, na minha infância. Eu própria não tive nenhuma cadeira de direitos indígenas, né? Eu não falo, mas eu não sei se a Eloy tem, deve ter, que é mais moderninho, né? Mais pra casa. Aí eu conheci a Eloy e era aluna ainda da faculdade de Direito, né, Eloy? Tá lá no Mato Grosso do Sul, eu perguntei, eu me lembro até hoje, quando essa história do Eloy, eu perguntei, vocês já conheceram os acampamentos Guarani? Aí todo mundo ficou calado. Eu não acredito que vocês nunca foram visitar os parentes de vocês. Mas eu sempre fico assim, né? Nessas histórias, né, que a gente vê, que é preciso a gente se envolver para conhecer o outro, né? Então a gente tem que saber onde estão os nossos direitos. Responder a pergunta do rapaz sobre a questão das sobreposições, onde que a gente vai, eu sempre tenho, é inconstitucional. Nunca desistir disso, que é terra indígena. Aquele artigo que eu citei lá, o 231, parágrafo 6º, ele fala bem claro, são nulos e não produz efeito jurídico nenhum, atos, né, qualquer atos, inclusive atos jurídicos, administrativos, no caso são os decretos, né, que sobrepõem a questão da... Mesmo anteriormente. Mesmo anteriormente. Por quê? Porque os direitos são imprescritíveis. Está claro, é constitucional. E quando um Estado ele cria uma lei estadual para reconhecer a área de conservação, no caso dos parques estaduais, ele tem, se tem terra indígena ela é amparada por uma legislação federal. Ela não, e constitucional. Então, a legislação estadual ela não pode contrariar a Constituição. Se a Constituição fala isso, a lei estadual ela é inconstitucional se ela vai fazer algum efeito sobre as terras indígenas. Tem que alegar a inconstitucionalidade da lei estadual. Essa é uma situação. Igual, tem bem claro na Constituição o que fala, né? Disputa de direitos indígenas e Justiça Federal. Né? A legislação sobre a matéria indígena âmbito federal.
Então, ela tem uma peculiaridade que todas as questões, terras indígenas, meio ambiente, essa questão cultural, de educação e de saúde, ela tem que ser tratada no âmbito federal. Lógico, o Estado, ele pode legislar, mas não no sentido de ferir a Constituição. Ele pode legislar no sentido de melhorar um pouco o acesso à população indígena, ele pode melhorar no sentido de incentivo, mas nunca, jamais ele pode contrariar um ordenamento constitucional. Então, seria essa a questão. E eu não sei, mas eu acho que já me despedindo, né? Talvez vai já terminar. A gente tem ainda meia hora. Tá, mas eu vou passar para os colegas, mas eu queria agradecer desde já o convite, Larissa, né? Larissa, a Mariane, as pessoas, Pablo, né? Por terem organizado e deixar aí meu contato, não sei se quiser saber alguma coisa que a gente anda fazendo, sempre tem o Facebook, Joinha ou Alexandra, né? Pode ir lá, verificar onde a gente está. E dizer para vocês ajudarem os povos que estão aqui no Rio de Janeiro, né? Eu conheço agora, eu não conheço muito bem sobre Maracanã. Eu vi falar. Eu estava falando mais era da lei, que a gente criasse uma lei de discriminação mesmo, porque o negro tem, né? O Eloy vai comentar mais. Para também essa discriminação diminuir. Eu vou deixar para o Eloy responder mais sobre isso, tá? Para ele ter que falar mais ainda, né, Eloy? E dizer muito obrigada aí, apoie os povos indígenas. E assim a gente tem um lema lá em Roraima, né? A gente fala Macunaíma, vivo até o último índio, né? O que quer dizer isso? Quando tiver um indígena vivo, ele vai perturbar. Ele não vai deixar calar essa necessidade. Certo? Então, obrigada aí e que a gente possa reverter a situação no país. Por favor, não fiquem calados, não vamos deixar esses parlamentares que estão aí votando a favor do Temer se reelegerem. Vamos mudar essa situação e que a gente não pode deixar isso acontecer. E fora Temer. Bora! Bom, vamos lá, né, Joane? Deixar um pouco. Bom, ficou a questão do CIMI e da CPI, né? Do CIMI também, né? Tem a questão da discriminação. Com relação ao CIMI, eu sou suspeito, né, de falar. No Mato Grosso do Sul, eu fui assessor jurídico do CIMI, né, durante muitos anos, 5 anos. E ainda sou advogado do CIMI, defendo a instituição em vários processos, né, que eles respondem. Eles são bem demandados judicialmente, inclusive, os funcionários, né. Mas o CIMI, ele, somente no Mato Grosso do Sul, ele surgiu em 1978, a partir de um esforço justamente de missionários, né. Isso, também ligado aos salesianos, mas que justamente questionava essas posições da Igreja Católica. Então o CIMI, dentro da própria Igreja Católica, ele é um braço da Igreja Católica, né? Ele é o patinho feio, vamos dizer, porque dentro do próprio CIMI tem forças políticas, correntes políticas, lideradas por alguns bispos e arcebispos, né? Que são contrários à atuação do CIMI. Por quê? Porque, de fato, nos últimos anos tem sido uma atuação pautada mesmo de apoio ao movimento indígena, e questionando, inclusive, a atuação da Igreja Católica no passado, né? Então, ele surge dessa guinada, né? Dessa conversão, né? De modos de trabalhar com a população indígena. Então, assim, a avaliação atual do movimento indígena, de fato, é de que o CIMI é um importante aliado, né? Principalmente a partir de 88, quando teve todo aquele apoio com a questão da Assembleia Constituinte. No Mato Grosso do Sul, essa discussão ela é constante, porque lá, sim, de fato, nós temos a presença ainda das missões dentro das comunidades indígenas, somente comunidades terenas, né, que tiveram durante muito tempo missionários que conviveram e tiveram as suas missões instaladas dentro da terra indígena. E atuaram muito no sentido de catequizar os índios, portuguesar os índios, né? Quer dizer, vamos fazer esse índios tudo falar português, né? Nesse sentido. Então,
isso é uma discussão que sempre volta, mas é que já está bem avançado no sentido de ter o CIMI como um aliado, né? E isso vai refletir justamente nessa CPI, né? Por que o CIMI está lá na CPI? Justamente porque ele é considerado um órgão que está ali apoiando os povos indígenas, né? Então o ISA, o CIMI, o CTI, são esses três, pelo menos, que mais estão ali elencados. E a CPI, a nosso ver, ela foi mais um instrumento estatal que o agronegócio utilizou para tentar, de alguma forma, atacar os povos indígenas. Então, isso nós tivemos essa CPI no Congresso Nacional, que se encerrou há pouco tempo, indiciando várias lideranças indígenas, inclusive eu, né? Mas isso começou bem lá em 2015, quando nós tivemos uma primeira CPI a nível estadual lá em Mato Grosso do Sul. Então, lá em Mato Grosso do Sul, em 2015, teve uma CPI também na Assembleia Legislativa que era para investigar o CIMI, mas quase nada foi feito. Investigou, na verdade, o movimento indígena, né? E lá investigou muito o Conselho Terena, né? Que é a organização do povo terena que atualmente tem feito enfrentamento na questão da demarcação dos povos indígenas, justamente com o Atibaçu, Kaiowá, Guarani. Culminou com vários indiciamentos, atribuindo às lideranças indígenas a prática de crimes como incitação à violência, desobediência civil, formação de quadrilha, esbulho possessório, né? Esses crimes que estão intimamente ligados com a prática de mobilizações indígenas, né? No meu caso, eles atribuíram justamente isso, incitação a ódio, formação de quadrilha, acho que foi só isso que eles colocaram lá. E, assim, e também incidiram muito na OAB, né? Esse ano é o 3º ano consecutivo que eu estou enfrentando um processo lá na OAB do Mato Grosso do Sul. E a segunda CPI, né, que eu já estou enfrentando. E eles tentam, no âmbito da CPI, usar desses poderes para justamente tentar intimidar o movimento indígena, fazendo conduções coercitivas, inclusive, determinando a quebra de sigilo telefônico, bancário, de e-mails. Então eles usam todos esses poderes, né, que a Constituição ela traz no momento em que o Constituinte prevê a possibilidade de se ter uma comissão parlamentar de inquérito, mas que eles acabam fazendo um desvio de finalidade, né, porque, de fato, a CPI é um importante instrumento de fiscalização que todo parlamentar dispõe para fazer, né, dessas atribuições, mas aí no caso a bancada ruralista ela acaba fazendo isso para atender os seus próprios interesses, né? Então, de fato, nós nos preocupamos muito com os indiciamentos das lideranças indígenas, dos indigenistas também, dos antropólogos, né, que foram indiciados ao final, mas isso daí a gente pode, a gente tem uma arena ainda no judiciário de se questionar isso, né? Esse relatório ele vai ser enviado, essas horas já foi, enviado para o Ministério Público Federal, que o Ministério Público Federal, que é o titular da ação penal, ele que vai fazer as tramitações, e no caso nós vamos ter a oportunidade de se manifestar, né? O que nos preocupa mesmo são as proposições legislativas e administrativas que vêm também no final da CPI. Eles trazem todo um discurso assim: olha, nós trabalhamos durante 2 anos, com toda a estrutura, tantos deputados, tantos assessores, tantas diligências pelo Brasil, ouvimos tantas pessoas especialistas e produzimos um documento de mais de 3.800 páginas. Então é uma coisa bem fundamentada e nós podemos opinar sobre isso. Então uma das coisas que eles opinam é justamente a regulamentação das terras indígenas, né? Eles querem rever o decreto de 1775 e os povos indígenas são contra, né, essa revisão. Já se posicionamos várias vezes que na atual conjuntura não tem como se ventilar, mudar o processo demarcatório. Mas uma coisa que nós percebemos, que nos preocupa também, é que na época que saiu esse decreto 1775 de 96,
o STF foi questionado a se manifestar sobre ele, dizendo se era ou não constitucional. O STF disse que é constitucional naquele momento. Só que ele disse o seguinte, é constitucional, no entanto, todas as outras teses que já foram demarcadas e não obedeceram esse decreto têm que ser revistas. Então, uma das preocupações que nós temos é justamente isso. Como o legislativo e o executivo estão andando de mãos dadas em todos os sentidos, né, é muito provável que já haja essa articulação política, né, nesse contexto atual, de que a bancadora quer a todo custo que o executivo baixe um novo decreto de regulamentação. Já existe uma minuta, inclusive, desse decreto. Nós tivemos acesso. E depois o judiciário diga, todas as teses que não seguiram esse procedimento têm que ser revistas, né? Que é bem a tendência da portaria da AGU e é isso que os fazendeiros defendem, né? A revisão desses procedimentos. Então essa CPI, na verdade, ela vai ter vários, como se diz, ela vai ter vários desdobramentos ainda, tanto no executivo quanto no legislativo. A questão de diminuir a discriminação, ataque às comunidades indígenas, é uma coisa que nós temos acompanhado, e isso nos leva a refletir a isso que a gente tem feito aqui, né? A importância dos povos indígenas estarem presentes, mas também a importância de sempre fazer esse enfrentamento, né? Eu acho que as pessoas assim, a sociedade em si, né, é uma sociedade muito conservadora, né? As pessoas ainda não conseguem enxergar o valor que tem as pessoas, principalmente o diferente, né? O índio, o negro, a mulher, enfim, todas as pessoas que compõem hoje a sociedade e que estão, de alguma forma, do nosso lado todos os dias. Então é uma coisa que nós, enquanto povos indígenas, temos muito a ensinar, né, esse tipo de resistência. Então, nós sofremos sim, a Joane estava contando a história aí, se ela era a esposa ou a irmã do réu. A primeira vez que eu fui falar com o juiz pensava que eu era o réu. Eu fui falar com o advogado do CIMI, teve um computador dele apreendido ilegalmente por um delegado, num sábado, né? O jornalista estava fazendo reportagem nas retomadas, o delegado chegou lá e apreendeu o computador dele e toda a máquina, todo o instrumento de trabalho dele. E aí, isso foi no sábado, nós preparamos o mandado de segurança na segunda-feira de manhã, protocolamos, esperamos ver no sistema qual juiz ia cair, né? E fui falar com o juiz já. Eu não fui de terno, né? Porque eu estava num período de, como que se diz, de preceito espiritual que a gente fala, né? Eu sou adepto do candomblé, então eu estava de preceito naquele momento, eu estava todo de branco, né? Mas eu estava limpo, mas estava todo de branco, bem arrumadinho. Só não estava de terno e gravata, como ele esperava receber um advogado, né? Então eu estava de quelê, de chapéuzinho, a roupa todo branquinho, e fui lá falar com o juiz. Aí estou lá falando com o juiz, tal, argumentando com ele, que impetramos. Ele nem imaginou, porque advogado, quem não é advogado não tem acesso ao gabinete do juiz, né? Para você chegar, falar com o juiz mesmo, você tem que mostrar a sua carteira que a assessoria vai abrindo, né? Você não precisa nem marcar, você chega lá, o juiz tem que te receber. E aí ele ouvindo, ele estava incomodado, eu acho, né? Aí ele falou, você é o réu? Ele falou assim para mim. Eu falei, não, excelência, eu sou o advogado que está peticionando. Ah, doutor, então tudo bem, eu estou cheio de trabalho e eu vou decidir ainda hoje. Ele negou o pedido, né? Negou, mas aí nós recorremos, o tribunal mandou devolver, né, as coisas. Foi legal. Mas só para você ver como que esse preconceito ele está ainda, né? O fato dos índios, quando chegam no STF, serem barrados, né? Quando chegam na justiça para assistirem às audiências, não poderem entrar das formas que eles estão vestidos, né? Quando vai ser convocado a depor, o juiz não quer ouvir ele no seu idioma materno. Então tudo isso são coisas que nós vamos ter que resistir para que o nosso direito ele prevaleça, entendeu? Então quando o indígena barrado na porta do fórum, não, a Constituição garante que ele entre dessa forma aqui, né?
Constituição reconhece isso. Né? E já tive várias oportunidades disso acontecer, a ponto de chamar o diretor do fórum, o juiz, falei, então, excelência, vai entrar ou nós vamos embora? Mas nós vamos registrar isso, o senhor vai responder por isso. Só assim para liberar os índios, entendeu? Assim como também para deixar os índios deporem no seu idioma materno. Vocês têm que cada vez mais exigir isso. Se vocês foram convocados na delegacia para depor, na defensoria, em qualquer lugar, vocês têm o direito de falar no seu idioma materno. E o juiz que acha um intérprete para ele. Entendeu? Então, todas as vezes que a gente chega numa audiência e não tem intérprete, a gente pede adiamento do julgamento ou a gente se retira. Porque a gente tem esse direito de falar no nosso idioma materno. Então, isso tudo nós vamos ter que enfrentar. A sociedade está longe, né, de aceitar isso e várias outras coisas. Né? Não só a questão indígena. Então, eu digo a vocês, vamos continuar, o preconceito vai continuar, a discriminação vai continuar, mas nós não podemos abaixar a cabeça. Todas as vezes que a gente se sentir lesado no nosso direito, nós temos que agir. Né? Estava tendo ataque no Guarani Kaiowá nesse fim de semana. Né? E a comunidade tem acesso ao WhatsApp, tem acesso a tudo isso. E a própria comunidade estava postando no Facebook, no WhatsApp, postando vídeo, denunciando fotos. E a polícia, o procurador, inclusive o procurador ali da própria cidade, estava inerte, estava assistindo. Então não é possível. Já que não quer atender a gente, aí o Eliseu, que está em Brasília esse mês, foi lá na Procuradoria Geral. Está acontecendo isso. Na hora resolveram a coisa lá no sul, no Mato Grosso do Sul. Depois ligaram e falaram, Eliseu, por que você não ligou pra gente, né? Porque, não, eu tô ligando, vocês não me atendem, vocês estão vendo o que está acontecendo, vocês não tomam nenhuma providência. Precisa morrer para vocês acreditarem? Então a gente vai direto na Procuradoria Geral da República e aciona o chefe da pessoa. Então, é uma coisa também que eu quero deixar aqui para vocês. Agora a gente está lá em Brasília, eu fui para lá esse ano, a gente está com uma assessoria jurídica da PIB, então vou deixar também meus contatos para vocês. Muitos já tem no Facebook, mas o Facebook é muito complicado. Dificilmente eu olho tudo que chega ali. Vou deixar meu WhatsApp, que é mais rápido, né? E meu e-mail. O que vocês tiverem, gente, não deixe passar nenhum tipo de denúncia. A gente quer acompanhar todas essas questões, a gente encaminha, né? A gente tem alguns contatos também na mídia. Isso também é uma coisa que tem que ser mostrado, mas a gente tem agora um espaço em que a PIB tem como encaminhar essas denúncias, né? Seja na Procuradoria Geral da República, no Conselho Nacional de Direitos Humanos, no próprio Ministro da Justiça, né? E a gente tem que incomodar, mostrar esses fatos que estão acontecendo, né? Além também de sempre acionar a DPU, né? A DPU é um importante instrumento que está aí. Eu acho que os paulistas têm que chegar mais perto da DPU. Não é só o MPF que cabe também a articular algumas ações. A DPU é um braço importante, embora seja novo, né, diante das outras instituições democráticas que a gente tem, mas é importante que vocês, comunidades indígenas aqui do Rio, se aproximem e cobrem, porque eles têm missão constitucional de atuar no combate e repressão a essas coisas, né? E eles são servidores públicos, eles estão recebendo para isso, né? Eles têm as suas garantias legais e constitucionais para atuarem na defesa de vocês. Então é importante que a gente provoque esse debate também aqui no Ministério Público Federal, se não tenha. Eu não sei se tem ou não conheço, mas se não tiver, vamos provocar, né, essa atuação do MPF. E acho que é isso, né? Outra, Jônia, já. Não sei se teria mais. Tem do Edson. Assim, um pajé, cacique Luiz Caboclo Gamufala, do povo Tremembé, fez uma fala que ele dizia assim: antes nós tínhamos que se calar para poder viver, né? E hoje nós temos que falar, né? Eu acho que é bem esse tempo mesmo. Meu pai dizia assim: poxa, vocês índios, quando pegam o microfone, querem te contar 517 anos de silêncio numa única mesa, né? Então, assim,
É um pouco isso mesmo, né? Tanta coisa para ser dita, porque historicamente nós fomos silenciados, nós estamos silenciados no livro didático, nas salas de aulas e tal. Mas sabe, essa conversa assim, nessa discriminação, me fez lembrar duas coisas. Uma delas, assim, lá na região, no sul da Bahia, uma região chamada Goiararema, que é o território onde está o cacique Babau e o povo dele, Tupinambá. Nesse lugar lá, indígena não consegue pegar táxi, por exemplo, entendeu? Chega lá para entrar no táxi, os taxistas dizem assim, nós não transportamos índio. Então, assim, ordem expressa, nem taxista pode transportar índio. Eu tive muita dificuldade lá, fiquei preso na cidade, com pessoas, né, querendo me pegar para me machucar, e eu não conseguia sair da cidade porque ninguém queria me transportar para ir para Itabuna, entendeu? Que é pertinho. Aí uma outra coisa, né, uma moça, eu estava na praia em Porto Seguro, e uma moça sentou bruscamente na mesa onde eu estava, né, e pegou nas minhas mãos e falou, nossa, que legal, você é índio, né? Chegou afirmando e tal. Aí nós fomos conversando, e no decorrer da conversa, ela ouviu eu dizer que eu sou doutor em História, né? Porque ela perguntou assim, nossa, você gosta de ler, de estudar, né? Você fala tão bem. Aí quando eu falei com ela assim, eu sou doutor em História, ela falou assim, então você não é índio. Né? Aí, nossa, eu falei assim, olha moça, mas quem falou que sou índio foi você, entendeu? Não fui eu. Agora você está negando que falou no início da conversa, né? São os estereótipos, né, que a gente carrega, que é imposto, né? Então, assim, como ensinar, né, a temática indígena nas escolas, partindo da ideia da Lei 11.645 de 2008. Eu acho assim que uma das questões é quebrar com o eurocentrismo, né? A educação brasileira, a educação ocidental é eurocêntrica, então querem impor para nós brasileiros, entendeu, uma versão da história que é a versão dos vencedores, vamos dizer assim, dos colonizadores, daqueles que violentaram, que estupraram os nossos antepassados e que tentaram exterminar os nossos antepassados. Então tentam o tempo todo transmitir para nós nas escolas, no livro didáticos, uma versão que definitivamente não atende às nossas realidades. Então, enquanto não tiver um repensar das estruturas curriculares nos cursos superiores, eu acho muito difícil que os professores deem conta de trabalhar a questão indígena na escola. Porque os professores falam uma coisa muito óbvia, assim, poxa, como que eu vou ensinar a temática indígena se na minha formação de faculdade isso não foi ensinado? Então eu penso que um dos pontos é, então, pensar a formação de professores, e as universidades têm que ter coragem para fazer isso, porque o discurso, né, da questão indígena ser trabalhado na escola é muito bonito, doce, e sai muito fácil da boca dos acadêmicos, mas a academia não tem coragem de fazer uma reestruturação curricular para que atenda, né, na formação dos professores, atenda essa questão. Temos que quebrar com o indígena, né, como folclore, né, porque aí a escola e os professores ficam o tempo todo passando a ideia de que o indígena, né, deixou herança, e as heranças é tipo andar descalço, comer farinha, comer peixe assado, tomar banho todos os dias, coisas assim bobinhas, né, que é o que os indígenas deixaram, inclusive porque índio não existe mais, índio é coisa do passado, que é um pouco isso, né, que essa perspectiva do folclore nos transmite o tempo todo, e quebrar o silêncio, né? Então existem lacunas muito grandes nos currículos escolares, né, que têm silenciado os nossos povos, deixado lacunas, e nós temos que trazer os indígenas para dentro da escola, literalmente, né, porque eu penso assim que essas formações, tanto nas universidades quanto nas escolas de nível básico, elas têm que ser protagonizadas, inclusive por indígenas, porque historicamente quem falou sobre indígena foram os não índios, não que os não índios não possam falar. Eu penso que os indígenas também têm que protagonizar esse momento, né, de formação, tanto na educação básica quanto na educação superior. E aí, assim, temos que romper com o mito da democracia racial. Temos que romper com o mito da democracia racial. É do conhecimento dos senhores e das senhoras que historicamente foi transmitido para nós a partir do pensamento do Freire, do Gilberto Freire, de que o Brasil é um país onde todo mundo se ama, né? Todo mundo se abraça, somos todos iguais e tal, e que, inclusive, nesse discurso do Gilberto Freire, a escravidão indígena e negra nem foi tão perversa assim, né? Que os escravos e os seus senhores eram muito amigos, e os senhores eram muito tolerantes e tal, e que por isso nós somos uma nação tranquila, né? De paz geral.
E isso é falso, é absolutamente falso. Na verdade, no máximo, eu diria que o que existe no Brasil não é uma democracia racial, mas sim um racismo cordial. Né? Porque as pessoas fingem que se dão muito bem, que toleram indígenas e negros e não sei quem, e na hora lá nos espaços privados as pessoas estão o tempo todo reproduzindo preconceitos, contando piadinhas de índios, de negros, né? de outros grupos sociais. Assim, quais então as contribuições, né, que a professora fez a pergunta objetiva, quais as contribuições dos povos indígenas, né, para a sociedade brasileira? Eu consegui pensar assim, tem essa questão do meio ambiente, né, das questões ambientais, povos indígenas, eu falei isso anteriormente, que na minha opinião, se a humanidade de fato quer rios limpos e florestas preservadas, tudo bem equilibrado, então demarca os territórios que nós garantimos isso. Historicamente nós temos garantido isso. Mas aí tem uma outra questão assim, que historicamente os povos indígenas garantiram a unidade nacional, a unidade territorial do Brasil. Historicamente, quem esteve sempre nas fronteiras fomos os nossos antepassados, e graças aos nossos antepassados, o país chamado Brasil, ele existe como nessa unidade. Porque, inclusive, os nossos antepassados tiveram que virar soldados de fronteira para garantir a invasão, para garantir que não acontecesse a invasão dos povos ditos estrangeiros. Eu acho que uma outra contribuição é assim... Com humildade, eu quero dizer assim, que os povos indígenas têm demonstrado uma resistência histórica contra a opressão, que os brasileiros têm que aprender isso. Poxa, eu gosto de pensar que os povos indígenas foram os primeiros a resistir contra o projeto capitalista. O capitalismo mercantil que chegou aqui, né, nesse formato mercantil, o primeiro confronto que o capitalismo teve foi aqui na América, quando eles chegaram aqui para tentar impor regras aos povos indígenas. Aí uma outra contribuição, eu diria assim, que é de o Brasil poder ter a presença de uma diversidade muito grande, uma diversidade étnica, né, uma diversidade social muito grande, de línguas e tradições, apesar de um massacre muito grande, mas a gente ainda tem hoje mais de 200 línguas, né, além da língua portuguesa, né, a presença de povos, de uma diversidade muito grande de povos. E, para além disso, é pensar assim, poxa, mas tem aquela frase famosa que diz assim, no Brasil todo mundo é índio, com exceção de quem não é. Né? Então, assim, eu penso que os brasileiros devem se reconhecer, buscar essa história, a sua história de antepassados, porque os brasileiros vivem a maior parte dos brasileiros vivem naquela ilusão de querer encontrar, né, os seus antepassados na Europa, no outro lado do Atlântico, né, sendo que os nossos antepassados, eles efetivamente estão aqui. Os brasileiros são indígenas e tem que reconhecer isso, e tem que respeitar isso. E se respeitar, obviamente, como indígena. Aí uma outra questão é pensar assim, que uma das contribuições que os indígenas podem dar e potencialmente podem dar é através do diálogo intercultural. Ora, se o modelo cartesiano, entendeu, que foi imposto como modelo de desenvolvimento para a sociedade ocidental, particularmente, está naufragada, então é o momento da comunidade internacional dar o braço a torcer e dizer assim, olha, vamos então dialogar com esses grupos aí que são apelidados de índios, porque eles conseguem viver de uma maneira equilibrada, né? Porque o nosso mundo ocidental, científico, cartesiano, ele está desencantado, ele está desenvolvido. Vamos pensar assim, numa outra perspectiva, que é a perspectiva do envolvimento, e não do desenvolvimento, né? Do envolvimento entre as pessoas, e das pessoas com o rio, das pessoas com os animais, e das pessoas com as árvores e com as florestas, e repensar tudo. E não transformar o rio no Rio Tietê, por exemplo, né? Mas respeitar efetivamente. Pensar, portanto, no potencial dos povos indígenas colaborarem na construção de alternativas para que a vida se perpetue no planeta. E, por fim, eu diria assim que uma outra contribuição que os povos indígenas podem potencialmente dar é a partir da ideia de espiritualidade. Então, a espiritualidade se perdeu e, portanto, as pessoas estão perdidas, estão desencantadas, né? E os povos indígenas vivem numa articulação, né? numa convivência de tranquilidade com as suas entidades, com seus encantados, encantados, e, portanto, né, existe um encantamento e não um desencantamento. Eu estava conversando com o pajé Caripuna, lá no Passeio Maximiano, lá no Amapá,
E ele estava então falando das entidades sagradas, né, que são as caruanas, que mantêm a preservação da floresta e a relação harmoniosa entre os caripuna e a floresta e os rios, e ele foi me contando sobre isso, e depois eu contei para ele sobre São Paulo, que foi o lugar onde eu morei por um tempo relativamente longo, e falei com ele do Rio Tietê, do ar que é quase sólido, né, e das pessoas que não se enxergam, porque é muita gente, mas todo mundo parece que é invisível. E foi relatando para ele essas histórias, e ele assim falou comigo: então lá em São Paulo não tem caruana, né? Não tem caruana. Eu falei: olha, essa ideia é interessante, porque se as caruanas são os seres que conseguem preservar as florestas e as relações harmoniosas entre as pessoas aqui, obviamente que em São Paulo não tem caruana, porque as pessoas estão desencantadas, e os caruanas são os encantados, né? Então é isso, eu penso que a escola tem que ensinar isso, os livros didáticos eles têm que ser repensados. Ainda hoje, eu sou professor de História, e ainda hoje a gente vê livro didático com títulos assim, com capítulos que são intitulados assim: Quando Tudo Começou, 1500, né? E aí é uma história que definitivamente despreza, ignora, silencia e deixa as lacunas milenares dos nossos povos, e que abre mão de conhecimentos milenares que né, vem sendo construído, e de relações sociais extremamente ricas, que são absolutamente silenciadas e esquecidas. Então a gente tem que romper definitivamente com a perspectiva eurocêntrica, cartesiana, e repensar essas relações, porque os povos indígenas têm muito a colaborar, e não só essas bobagens de tomar banho todos os dias, comer farinha, isso aí, meio tão pobre, tão pouco, né? A gente tem muito mais que isso para colaborar. Obrigado aos dois. Se não termino mais, depois agora às 5 da tarde, eu só que quiser poder liberar. Queria agradecer, acho que em nome de todos, a iniciativa aqui do Museu Marco, não só desse debate, como da exposição que vai ficar o ano inteiro. E esse cenário que a gente vive no Brasil, ele gera muito pessimismo, muita desesperança e gera muita inação, porque a gente não enxerga lideranças que nos representem, como comentou aqui o Reinaldo. Eu convivo com índios e tenho muitos amigos há muitos anos, e conheço dezenas, centenas de belíssimas lideranças indígenas. Então, eu deixo uma mensagem aqui para os meus amigos índios, de que se tem uma coisa que vocês têm de melhor que os não índios, é a qualidade das lideranças. E os 4 que aqui se apresentaram, eu não teria nenhum receio em sufragar o meu voto, porque todas as eleições eu passo dias, semanas, meses tentando achar alguém para votar e não encontro. Eu votaria com muita satisfação, não só em vocês 4, como em dezenas de lideranças indígenas que existem no Brasil. Portanto, eu acho que essa é o grande diferencial competitivo que vocês têm, é a qualidade dos líderes indígenas que existem no Brasil de hoje. Parabéns a vocês. Bom, gente, só para encerrar, eu gostaria de fazer um apelo a todos vocês que têm associações, institutos de pesquisa, grupos coletivos, enfim, aonde vocês estiverem, eu gostaria de pedir o apoio de vocês nessa luta contra a tese do marco temporal. É uma tese que ainda nós temos chances reais de reverter, né? Nós temos lá 11 ministros, desses 11, apenas 3 ainda se manifestaram assim, de forma expressa, que é favorável, vocês conhecem, né? Gilmar Mendes, o Celso de Mello e o Alexandre de Moraes, né? Ele entrou lá para isso, né? Então, nós solicitamos audiências com todos os ministros, né? Alguns já confirmaram, irão receber a gente, advogado e lideranças indígenas. Então, a gente está pedindo apoio, estamos mobilizando todas as pessoas que puderem, a partir dos seus coletivos, enviarem cartas, né? Às vezes vocês perguntam, como é que nós podemos ajudar vocês? É nisso, talvez vocês não podem estar conosco em Brasília, vocês não podem estar conosco nas retomadas, né? Mas se vocês puderem mobilizar os coletivos que vocês fazem parte, os institutos, enfim, aonde vocês estiverem,
se vocês puderem fazer cartas e enviarem diretamente para o e-mail do ministro, vocês entram no site do STF, vocês têm lá o e-mail do gabinete do ministro, tem o e-mail do ministro e do chefe do gabinete. Se vocês puderem fazer cartas de manifestações no sentido de se garantir, né, o que diz a Constituição Federal, que os direitos dos povos indígenas são originários, né? A Constituição Federal em nenhum momento trabalhou com data certa. Ela reconheceu o direito ao território tradicional. E tradicionalidade não tem nada a ver com temporalidade. Tradicionalidade tem a ver com o modo com que você territorializa, com que você usa e ocupa aquele território. Então, vocês podem entrar no site da PIB, apib.info. Ali tem várias notas contra o marco temporal, tem parecer contra o marco temporal. Vocês podem passar os olhos ali e ter inspirações para fazer as cartas de vocês, né? Ali já tem vários argumentos técnicos, jurídicos que vocês podem usar para fundamentar as cartas de vocês. E podem ser cartas curtas, no máximo 2 páginas, né? Eles não leem mais que isso, tá? Fica a dica, eles não leem. Então, fazem as cartas de vocês, enviem em nome dos institutos de pesquisa de vocês, enviem em nome das associações, enviem em nome dos coletivos que vocês fazem parte. Vocês vão estar nos dando uma ajuda na sensibilização. Tá? Outra coisa, se vocês enviarem essas cartas, depois quiserem enviar para nós também, nós vamos divulgar no site, nós vamos publicizar, porque para nós é importante mostrar para as lideranças indígenas que estão lá na ponta que eles não estão sozinhos, que pessoas do Rio de Janeiro, enfim, de vários centros do Brasil estão apoiando a nossa causa. Então essa ajuda a gente está pedindo para todo mundo. Se vocês puderem replicar isso para os contatos de vocês, nas outras universidades, por outros cantos do Brasil, se vocês tiverem contatos também no exterior, esse é o momento, eu peço para vocês, né, se vocês tiverem contato com gente famosa, né, artistas e tal, pede fazer um videozinho de 1 minuto, 2 minutos, né, faz o seu vídeo gravando, manda para nós, porque para nós é importante essa luta contra o marco temporal, tá? Então até o dia 16 a gente vai estar fazendo, agora dia 3 de agosto, a gente vai lançar uma campanha, dizendo, o título da campanha é Nossa História Não Começa em 88, né? Então nós vamos estar soltando vários vídeos de lideranças indígenas no WhatsApp, no site da PIB, no Facebook da PIB. Ajudem a replicar, ajuda a gente nessa, porque garantir os territórios dos povos indígenas é garantir também o bem-estar de todos, né? Você demarcar a terra indígena, você não está demarcando só o território das comunidades, você está demarcando o bem-estar de vocês aqui do Rio de Janeiro, inclusive, né? Então, o que seria de vocês sem a floresta amazônica, né, sem os territórios preservados? Né? Então, eu chamo e desde já peço a ajuda de todos vocês, e se vocês puderem ajudar a mobilizar todos os coletivos que vocês conhecerem, esse fica o nosso apelo, em nome das lideranças indígenas, tá bom? Obrigado.